Ok, boa noite, pessoal que está chegando aí, vamos lá, começando essa live agora. Hoje eu tenho uma convidada especial que é a Flávia Alaides aí, que vai conversar com a gente já já. Muito bem, então você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa live, que hoje a gente tem um assunto muito bacana para a gente falar aqui. Eu tenho uma convidada especial aí para a gente conversar um pouco sobre isso, que é a Flávia Alaides. Muito bem, você que está chegando aí, vai convidando mais pessoas aí para que a gente então tenha uma live aí com muito aprendizado, com muitas dicas importantes aí, exatamente porque a gente precisa de fato de saber liderar, né? Ter gestão, saber liderar nesse momento aí de desafios. Então a Flávia já chegou, o pessoal está chegando aí aos poucos, é isso aí. Dá para você convidar mais pessoas aí para vir participar dessa live aí. Mais um minutinho para que o pessoal vá chegando aí já já. Então eu já coloque aí a Flávia para a gente conversar um pouquinho aí. A Flávia ela vai se apresentar, vai falar um pouco aí do seu trabalho, do trabalho extraordinário que ela tem. Aldelena, boa noite, é isso aí. O pessoal então vai chegando aí, vem participando aí desse nosso bate-papo, né? A Flávia tá aí sorrindo, é isso aí. Valeu aí, Flávia, pelo convite, né? Por aceitar o meu convite para a gente conversar um pouquinho aí e você trazer um pouco aí da tua experiência, né? Falar um pouquinho aí sobre, nesse momento, como de fato a gente trabalhar todo esse processo. Então, sem delongas, eu vou já trazer essa... Oh, legal aí, o Leandro falando que vai ser legal. É isso aí, Flávia, vamos para frente mesmo. Então, já vou adicionar aqui a Flávia para a gente conversar um pouquinho aí, tá? É isso aí, que bom, valeu, tô bem, é isso aí, vai ser top com certeza, Ana Maria. É isso aí, muito bem. E a Flávia já está chegando aí, vai entrar aí nessa live. Então, para a gente conversar um pouquinho aí, tá? Só aguardando ela se conectar aí comigo aí para a gente conversar um pouquinho aí, ela trazer um pouco. Ô, Flávia, como é que você tá? Tudo Olá, tudo bem? bem? Oh, que 100% legal. por aqui, e você? Eu tô joia. Olha só, quero te agradecer primeiro por aceitar esse desafio aí, né? Da gente então trocar uma ideia, conversar um pouquinho, você trazer um pouco aí das suas experiências. Mas antes da gente conversar, fala um pouquinho aí de você, fala um pouco da tua experiência. Quem é a Flávia Alaides? Agradecer a todo mundo pela presença aqui já, a participação, e a você, Saturnino, pelo convite, é uma grande honra. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai agregar muito, muito para nós. Top. Contamos aí com a participação de todos, né? E eu trabalho com consultoria empresarial, bem voltado ali para a gestão de pessoas. Estão utilizando algumas estratégias para facilitar as rotinas dos recursos humanos, estão bem voltados para treinamentos também. Inclusive, você foi meu professor, né, de PNL. Que bom. Agora fala para mim um pouquinho aí, já que você trabalha um pouco de gestão, quais são os principais temas aí que você trabalha, o que, que é importante para você? Quando a gente pensa em gestão, o que, que é gestão? É importante você falar um pouquinho disso aí. Gestão, administração, então bem voltado ali para a organização dos pilares da empresa. E eu trabalho muito hoje, alguns aqui já estou até vendo a Elisângela entrando, eu trabalho muito com a temática da hospitalidade, que é a cultura anfitriã, o bem receber. Então a gente sempre fala, né, que na gestão a gente encara como três grandes pilares. Pessoas, pilar número um, sem elas nada acontece. Depois processos e a estrutura ali da empresa. Então, o meu olhar é bem voltado para esses três pilares, apoiando na organização como um todo. E a gestão é um grande desafio para nós, né? Ainda mais agora esse nosso tema, eu acho que vem muito a calhar, que é a gestão e a liderança em tempos de crise. E eu quero até ouvir de você também, qual que foi assim, o principal cenário desafiador que você enfrentou nesse novo momento que todos nós estamos tendo que nos reinventar. Uhum. Para mim, Flávia, para mim o grande aprendizado, né? Eu acredito assim, né? Primeiro que
a gente começa uma briga interna, né? Passa um filme na minha cabeça, né? Poxa, por que eu não fiz isso? Se eu tivesse feito isso, eu não estaria passando por isso. Então, às vezes vem aquele filme, né? De coisas que a gente poderia ter feito e não fez. Mas, enfim, não dá para fazer, não dá para voltar lá no passado e fazer algo. Então, a gente tem que fazer no aqui e agora. Depois, para mim, o grande diferencial desse momento é porque eu pude colocar algumas atividades que eu estava deixando para depois, para fazer agora. A gente tem mania de protelar às vezes, né? De falar assim, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E graças a Deus, ao mesmo tempo foi, de fato, um momento de grandes descobertas, foi um momento de me posicionar bem, né? Porque, igual você falou, eu sou professor de PNL, as pessoas me conhecem muito com PNL, 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 mas eu acabo não falando muito disso nas minhas redes sociais, né? Então eu falei, poxa, então tá aí a hora de eu falar mais sobre PNL, porque tem muitas pessoas que não têm nem noção o que é isso, né? Então eu tô falando um pouquinho da minha experiência, e aí eu volto então a pergunta para você também. Como é que você se reinventou? Como que você está reinventando nesse momento também? E como que você também está orientando os teus clientes nisso? Que bacana, Saturnino. E assim, é tão interessante que até essa semana eu tive uma reunião com 3 diretores e logo em seguida outras 4 diretoras de uma outra empresa. E eu comecei a reunião com a reflexão, que eu acredito que se nós iniciarmos com essa reflexão aqui, vem muito a calhar, que é qual que é o papel do líder. Líder, quando a gente fala líder, estamos falando líder de si mesmo também, vale ressaltar isso aqui. Então, qual que é o nosso papel do líder diante desse cenário aí, que é um cenário que a gente sabe muito desafiador para todos nós. E o como que eu estou fazendo, né, diante de tudo isso? É justamente trabalhando essa tranquilidade, administrando as minhas emoções, e é claro que para isso as técnicas de PNL nos ajudam muito. Inclusive, eu quero, para quem ficar nessa live, que você conte alguma técnica que a gente possa colocar em prática para nos ajudar ainda mais. Então, comecei ali as reuniões gerando essa reflexão. E foi muito assertivo, porque até o comentário de uma das diretoras foi que, nossa, eu estava realmente desequilibrando aqui um pouco o meu próprio lar. E agora que eu percebi que, opa, eu tenho esse papel de estar aqui à frente, de tomar as rédeas mesmo. Então, aqui no meu caso, eu tenho feito isso. Eu tenho buscado, como você falou também, nas rotinas diárias, ter ali o meu checklist, o horário de iniciar o trabalho. Eu estou trabalhando de home office. Quem mais está trabalhando de home office, comenta aqui para nós, para a gente saber. A Raquel R.R. Maceron, eu sei que ela está no hospital trabalhando. Olha a Priscila entrando aí, show de bola, Poliana, que coisa boa. Então, justamente essa organização pessoal, que é o que eu tenho trabalhado muito. E aí, Saturnina, a gente vem com a competência que você, né, nos ensinou tanto, que é a disciplina. A disciplina mesmo diária, vem a vontade mesmo, gente, de procrastinar, de, nossa, não, vou começar hoje mais tarde. Mas é aquele nosso trabalho interno todos os dias, com constância. Então, eu tenho feito dessa forma. E você aí? Perfeito. Isso que você está falando, né, a questão do protelar, eu já, depois dessa live, por exemplo, eu tô, para mim, até para cuidar da saúde, está sendo um bom momento, né? Eu, de manhã, fiz exercício, né? Eu vinha protelando muito isso. Sabe aquela historinha? Nossa, eu tô corrido. E hoje de manhã, eu tô aderindo. Ouvindo bem aí? Tá. Agora sim, agora sim. Tá. Então eu tô aderindo lá um desafio de fazer 100 apoios por dia e 200 abdominais. E aí eu faço de manhã e faço de noite, né? Então eu faço de manhã um exercício mais de força e à noite mais aeróbico, né? Então daqui a pouquinho eu tô indo ali cuidar um pouco da minha saúde. Então é isso. Uma coisa legal é que quando a gente começa a trabalhar um pouco essa questão nossa da fisiologia, na PNL a gente fala um pouco disso, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente libere emoções positivas, né? Tem aí o pessoal aí, tem uma pessoa que falou,
Sim, Flávia, sou esteticista, trabalho respiração, fazer meditação. Então tá aí, ó, fazer meditação também é um exercício muito bacana, porque quebra ciclos, né? E aí quebra estados emocionais. Uma das coisas que eu acho que tem que fazer nesse momento é ter muita diligência com as nossas emoções. A gente sabe que o medo é importante, o medo, ele às vezes nos protege, mas a gente tem que tomar cuidado para não transformar o medo em uma fobia, o medo, de fato, em um sentimento que destrona o nosso potencial. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com a ansiedade, né? Então, de fato, é importante nesse momento a gente trabalhar um pouco mais, blindar a nossa mente. Então, isso que você me perguntou agora, o que você tem feito, Saturnino? Eu tenho trabalhado um pouco essa questão de direcionar a minha mente para as coisas que eu quero. Eu tenho o meu quadro dos sonhos, ele mal começou no início desse ano, e para mim o ano ele começou em janeiro, só que agora ele deu uma pausa e daqui a pouco está começando, assim, no sentido de eu me conectar com alguns clientes, de eu fazer algumas atividades com os meus alunos, mas tem muita coisa que eu estou começando agora e que me faz muito feliz nesse momento, exatamente porque eu estou trabalhando alguns projetos, igual eu já falei, que estava engavetado e eu não fazia absolutamente nada em relação a isso, né? Então tá aí. E já na sequência, deixa eu te fazer uma pergunta, exatamente, você trabalha muito com líderes, é muito provável que a gente tenha aqui alguns empreendedores, alguns empresários, empresárias, enfim, empreendedoras. Aqui a gente sabe que empreendedor não é quem tem um negócio, né? É importante a gente entender isso. Tem muitas pessoas que falam assim, o empreendedor é quem tem uma empresa. Não, empreendedor é quem tem uma ideia e empreende a sua ideia. Agora, se você ganha dinheiro com essa ideia ou não, é outros 500, né? Mas como que você, nesse momento, está orientando os líderes? Como que você faz essas reuniões, você chama atenção para essa gestão das emoções, mas o que mais é importante que você avalia? Você falou que processos, pessoas, né? Então, como que nesse momento a gente pode dar esse empurrão a mais aí para os gestores, empreendedores e líderes? Show de bola. Saturnino, então, pessoas, processos, estrutura, e ali, o que nós estamos fazendo? Por exemplo, em uma empresa hoje que eu atendo, ali que nós temos 3 líderes, né, nessa organização. Estamos revisando, gente, todos os processos dessa empresa, em termos ali da jornada do cliente. Todas as etapas, como que eu abordo o meu cliente, quando ele entra em contato comigo, quais são as mensagens que nós encaminhamos, para posteriormente formatar ali um treinamento e aplicar com toda a equipe. Então, já em outra empresa, estamos aproveitando para criar pontes, conexões, exemplo. Nós temos hoje veio através do Instagram, por isso que eu falo a importância da gente realmente trabalhar ainda mais essas mídias sociais, as redes sociais. É uma moça de Portugal, e nós fizemos uma conexão, atendemos uma pessoa de Pernambuco, uma clínica, sério, essa semana, uma clínica de Pernambuco, e aí de lá eu acabei negociando com ela para ela atender uma cliente minha aqui. É isso, é um momento de, nossa, o que eu posso fazer ainda mais para aprimorar o meu trabalho? E aí vem a outra competência, nós falamos da disciplina, e uma outra competência fundamental nesse momento é a criatividade. Então, é testar uma ideia diferente, administrar bem as emoções, e aí eu gostaria que você até voltasse um ponto que você falou, porque acredito que muitos conhecem, mas outros ainda podem não ter tanta familiaridade, que é sobre a quebra de estado, que você falou que em alguns momentos ali utiliza, né? Você citou bem brevemente, e o quadro dos sonhos também. Por quê? O que é que eu tenho falado muito para esses gestores? O que é que vai segurar a empresa de vocês nesse momento? Qual que é a razão de existir do negócio? É o DNA organizacional, é o propósito, é a missão bem definida, a visão e os valores dessa empresa. Tem até aqui o meu, fica ali do lado direito. E aí, Saturnino, vem que muitos empreendedores, muitas vezes hoje, realmente precisam se reconectar consigo primeiro, porque eu faço, às vezes, recrutamento e seleção, e eu pergunto para o candidato, né? E aí, me conta, por que eu tenho que te contratar? Qual que é o seu diferencial? O que você entrega?
e aí a pessoa, muitas vezes, os próprios valores dele ali, ele não consegue dizer. Então é um momento mesmo de olhar para dentro, de ressignificar, e aí nessa ressignificação, eu acredito que é um momento que você pode sugerir esse quadro dos sonhos, que é bem no DNA, né? A minha razão, o que é que me move mesmo, assim, que vai nos segurar em um tempo de crise, né? Sim, sim. Olha, tem uma coisa legal que, enquanto a gente estava conversando aqui, veio essa imagem na minha cabeça. Eu gosto muito de imaginar, de visualizar as coisas, mas é uma metáfora que eu tenho certeza que você já escutou, que é a metáfora do leão. São dois rapazes, ou homens, enfim, caçadores, eles estão na floresta, e aí eles veem o leão chegando, e aí um fala assim, já sai correndo, né? Ah, você tá doido? O que você tá fazendo aí? E o outro tá ali sentado amarrando o tênis ainda para iniciar a corrida, né? Então, a mensagem é essa. Talvez, nesse momento, você pode se comportar ou como o primeiro que está vendo o desafio e sai correndo desesperado, sem se organizar, sem se preparar, sem ter as ferramentas necessárias, sem ter os recursos necessários. Então, acho que é importante, né? É aquela coisa, você está começando uma jornada, todos nós estamos nessa jornada. É uma jornada desafiante, mas também pode ser uma jornada edificante. Então, você tem que pensar nos recursos, nas ferramentas que a gente tem agora e como que a gente está trabalhando essas ferramentas nossas, né? Exatamente porque daqui a pouco o leão, ele chega, né? E aí, que tipo de pessoa você vai ser? Vai ser aquela pessoa que saiu correndo desesperada e aí não está com tênis e daqui a pouco tropeça, machuca a unha, fura o pé, corta o pé e daqui a pouco aquele que está com o tênis amarrado, que se preparou bem, começa a corrida e vai tranquilo, está muito mais preparado, né? Então, eu penso que nesse momento é isso. O atleta, né? Ele, para começar a corrida, o que ele faz? Ele não fica aqui nessa posição aqui de querer correr, não. Ele abaixa porque ele tem que pegar o impulso necessário. Quando dá aquele tiro, pá! Quando dá aquele tiro, ele tem que estar nessa posição para ele conseguir fazer o impulso necessário, senão ele perde a corrida. Então, eu penso que esse é o momento da gente pegar o impulso. Eu penso que esse é o momento, de fato, a gente pensar um pouco no nosso potencial. Eu conheço a Flávia, a gente já tem alguns momentos que você esteve nas salas de aula, em momentos que a gente conversou através das parcerias que a gente já fez. E eu sei muito bem que a Flávia é uma pessoa que tem humildade, a Flávia é uma pessoa que se conecta às pessoas, que tem um amor muito grande dentro dela, que exerce, de fato, esse amor pelas pessoas. Então, a alegria, a criatividade, então, quando eu olho para a Flávia, as coisas que vêm assim na minha cabeça, né? Então, eu penso que nesse momento a gente tem que reconhecer os nossos valores, o nosso potencial e usar eles a nosso favor. Eu penso que quando a gente faz isso, a gente fica muito mais forte, a gente fica muito mais fortalecido. De novo, repetindo o que eu falei antes, eu não estou satisfeito com esse momento. Eu não estou feliz de ver muitas pessoas passando por dificuldades, mas é aquela coisa, não adianta eu ficar aqui, Deus, aqui agora, como é que eu faço? Não adianta eu fazer isso que eu não vou resolver o meu problema. Então eu preciso, de fato, usar a minha energia, usar o meu potencial. E aí eu pergunto para você se é isso mesmo, né? Se você reconhece isso em você, e como que também você está utilizando todos esses recursos, esse potencial dentro de você, para, de fato, se despertar, né? Exatamente, agradeço muito. Vocês viram, né, gente? A minha comunicação não verbal aqui, meu rosto, enquanto ele estava me elogiando. Ó, fiquei feliz. E agradecer, olha aí o Tiago, né? A melhor professora que já tive. Ô, Tiago, muito obrigada a todos. A Ana, obrigada. Agradeço muito. Eu também aprendo muito todos os dias. Como você falou, a própria humildade é algo que a gente tem que ter mesmo e contribuir com o outro, né? Estamos aqui mesmo nessa contribuição para bater esse papo. Tudo que você falou é excelente, muito pertinente na minha visão. Por exemplo, eu tive uma situação recentemente que eu apoiei um diretor
e uma atividade muito desafiadora para mim. Eu precisei mapear algumas competências e ir desenvolvendo até conseguir executar aquela tarefa. E qual que foi a tarefa? Nessa época, nessa pandemia que veio de fora, a gente fala que é uma ameaça quando a gente faz uma análise SWOT. Quem foi meu aluno aí, já apliquei isso em sala, né? Análise SWOT, ameaça que nós tivemos que demitir, né, gente? 4 colaboradores de uma vez. Então, assim, naquele momento eu estava ali apoiando o executivo e tudo mais nesse processo. E qual que foi o meu papel? Fazer isso, mas de uma maneira leve, buscando harmonizar o máximo possível as partes. Não teve ali choro, as pessoas ficaram muito tristes, mas qual que foi o meu papel ali como líder? Olhar para o meu DNA, ver o que me segura, e aí tudo isso que o Saturnino falou parte de um trabalho gradativo, que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir, que é trabalhar o merecimento também, conseguir ter ali a firmeza na voz, mas ao mesmo tempo a empatia com aquela pessoa. E de verdade, quando eu apoiei nesse trabalho, olha o desafio que foi para mim, porque eu me vi naquele cenário. Foi nesse ano que mais me marcou algo de empatia, que dizer, nossa, estamos todos no mesmo barco. Amanhã, esse cliente ele pode, em algum grau, congelar o contrato dele comigo também. E aí vem, né? Então, essa foi a minha situação mais desafiadora nesse tempo de pandemia. Estou administrando bem as situações, como eu disse inicialmente. Eu queria ouvir de você, antes da gente falar algumas dicas e estratégias aqui para cada um colocar em prática, gente, para fazer a diferença. Mas o que foi olha só, mas eu imagino que antes de eu responder isso, você tem que falar o que é análise SWOT aí para a galera, que eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe o que é o SWOT aí. Se você puder comentar aí, dar uma pequena aula aí, bem rápida mesmo, de análise SWOT. Vou comentar. Inclusive, é importante, até você, acredito que faz muito isso nos seus processos de coaching e de atendimento pessoal, a importância da gente olhar quais são as nossas forças, o que eu tenho hoje de forte, de valioso, as minhas competências. Quais são aqueles meus pontos de melhoria, a fraqueza que eu tenho atualmente. Por exemplo, gestão do tempo é uma fraqueza, a comunicação, Flávia, é um ponto que eu tenho a melhorar. Quais são as oportunidades que eu tenho, por exemplo? Eu percebi que essa era digital gerou para mim uma oportunidade, que hoje eu estou atendendo online, eu estou conseguindo gerir isso, perceber através da análise SWOT e as nossas ameaças, que é aquilo que vem de fora. Então, é justamente essa época de pandemia, uma questão econômica. Então, é muito importante, gente, a gente fazer as análises da gente no primeiro momento, para depois isso se expandir fora e a gente ter os resultados, né, Saturnino? Mas me fala aí, qual foi a crise que você teve que gerir até o presente momento nessa situação toda? Olha, eu estava fazendo uma live mais cedo com um brother, que é o Braulio, aí ele me fez essa pergunta também, e eu disse para ele, Braulio, por incrível que pareça, eu já passei por alguns desafios né, na minha vida como empresário, né? Eu já tive uma empresa com 300 funcionários e quebrei. E isso aconteceu de 2011 para 2012. Eu estava já numa fase da minha vida que eu já estava faturando milhões, né? Eu era milionário naquela época, né? Então, eu de fato estava com uma vida muito boa. Eu tinha 5 imóveis dentro de condomínio fechado. Eu estava fazendo uma construção de uma casa muito grande e eu perdi tudo isso, né? Então, aquilo foi uma pandemia na minha vida, porque foi mais de um ano ali de muito revés que eu passei na minha vida. E quando hoje a gente passa por isso e eu olho para a minha história, olho para as experiências que eu tive, de fato, eu entendo que esse é um momento de aprendizado, né? Então, hoje eu tô lidando com essa situação de uma maneira mais consciente, exatamente porque eu estou aprendendo com esse momento. Isso que você falou, quando a gente se posiciona nas redes sociais da maneira certa, as pessoas nos procuram. Então, eu tive a oportunidade agora
Como eu tenho já, graças a Deus, muitos alunos, então isso é uma construção, isso não foi da noite para o dia, mas quando a gente está focado no propósito, quando eu quebrei e em 2014 eu tomei a decisão de trabalhar com treinamentos, exatamente porque eu já era uma pessoa, já tinha experiência, já tinha passado por diversas situações, né? Eu estou contando só um revés da minha vida, mas eu tive outras situações na minha vida. Então, quando eu olho para isso agora, eu vejo que eu tô testando tudo aquilo que lá atrás eu preguei, que tudo aquilo que lá atrás eu vivi. Então, para mim, esse está sendo um momento de teste. Esse é um momento que está sendo, para mim, na verdade, de aprendizado. Então, isso me motiva, ao mesmo tempo, me dá a oportunidade de eu ajudar algumas pessoas, que é o que você também está fazendo, de orientar alguns empreendedores, de orientar alguns alunos meus. Eu tenho alguns clientes que eu atendo de coach, de terapia, então, ultimamente, eu tenho trabalhado muito no online, igual você está falando, nos atendimentos, e é isso é um processo de construção. Então, eu penso que esse é o momento da gente pensar um pouco, da gente se reposicionar, né? Exatamente porque se a gente não se reposiciona, se a gente não se coloca à disposição, é um desafio grande. Aí, na sequência, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ir para a parte aí que você preparou. É uma pergunta até interessante, porque no coach a gente fala muito sobre qual é o seu plano B se uma catástrofe acontecer com você. Então, é muito importante a gente entender isso. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho com treinamento de pessoas, né? E eu acabo vendo a história de muitas pessoas. Eu conheci um palestrante motivacional que ele só virou palestrante motivacional. Olha só que absurdo. Esse rapaz, ele teve... sofreu um acidente e ele ficou acamado durante muitos anos. Ele ficou em coma muitos anos. E aí, a pessoa que cuidou dele, que fez de tudo para manter ele entubado e não deixar que os médicos desligassem a máquina, foi o pai dele. E aí, no dia que ele saiu do coma, coincidentemente, o pai dele teve um problema de AVC e o pai dele entrou em coma. E o rapaz saiu do coma, e aí, o que aconteceu? Ele saiu do coma, mas ele estava paraplégico. A única coisa que ele tinha era a voz dele. Ele não tinha braço, não tinha perna e não tinha corpo. E aí, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que garantir exatamente R$ 25.000 por mês de grana, no mínimo, para ele manter o pai dele nos aparelhos funcionando. Então, como o pai dele conseguiu por muito tempo garantir o filho, o mínimo que ele tinha que fazer para o pai dele era a mesma coisa. Só que ele não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, a única coisa que ele pensou foi: cozinheiro não dá para ser, músico não dá para ser, eu vou ser palestrante motivacional. Eu vou contar minha história para as pessoas. Então, através do trabalho como palestrante motivacional, ele conseguia manter o pai dele diante dessa situação. Então tá aí, às vezes o momento também de desafio, ele desperta em nós duas coisas: ou a nossa pior sombra, ou o nosso verdadeiro potencial. Então é um convite que a gente pode fazer para nós, né? Para que de fato a gente consiga se despertar. Porque se a gente não faz isso, a gente deixa a nossa sombra aumentar. E se a nossa sombra aumenta, ela não nos conecta ao verdadeiro potencial, às riquezas infinitas que estão aí na nossa frente. Então é muito importante a gente lembrar disso. É isso mesmo, nossa, história impactante. Olha aí, ó, o pessoal comentando que história de vida, maravilha, usando os recursos que tem. E é isso mesmo, a Tarsi passa de Maceió, viu, Saturnino? Convidei a Tarsi para participar e está aí. A Tarsi é um exemplo grande de superação. Iniciou na nossa área de hotelaria, camareira, e hoje já está aí supervisora e caminhando e crescendo cada vez mais. Isso que eu falo, é a superação diária. Uso muito aqui aquela frase do próprio Cortella, né, que até o Tiago também foi meu aluno, sabe muito bem que eu uso muito em sala, que é um mantra, e eu procuro já começar o dia utilizando isso. Nós temos, nesse momento, gente, que fazer o nosso melhor na nossa condição agora, enquanto a gente não tem as condições de fazer melhor ainda.
Então, isso precisa ser, nesse momento, uma máxima. Eu postei algo hoje voltado a isso. Você está no lucro, entenda que você já está no lucro. Conseguir encaminhar um relatório, agradecer por isso. Agora, o que a gente entra muitas vezes? Né? Nesse cenário de reclamação, como essa história que você contou. Pensa, se ele não agir, não pensar, o que eu posso fazer com isso agora? Usar, então, a palestra, deixa eu ir por esse caminho. E esse plano B, eu penso que é justamente isso. Nossa, até você ensina muito na PNL disso. Testou uma estratégia, não deu certo, troca e troca rápido. E às vezes a gente entra em um cenário de ficar repetindo padrões e padrões, repetição por anos e anos, e já percebemos que aquela estratégia não é tão assertiva. Então, por que não mudar? E hoje, essa palavra mudança, até postei há pouco também, uma frase de um filósofo falando, né, que a mudança é sempre uma máxima que nós temos. Então, várias palestras que eu tenho acompanhado falam muito isso. Veio essa crise, se você não conseguiu se preparar dessa crise, não conseguiu ter ali uma reserva financeira, igual você iniciou, né? E se eu tivesse feito isso? Nossa, sim. E agora? Deixa eu me preparar, não que estamos sendo pessimistas, mas é algo até que veio, que eu tenho desenvolvido com alguns líderes. Nós, todo mês, vamos ter um pote de ouro que é para um cenário de gestão de crise que acontecer. Então, todo mês já vai ser depositado aqui essa quantia X. E é algo que também, né, há pouco tempo, até agradeço muito que eu resolvi algumas coisas aqui no meu negócio e consegui sair em um cenário mais propício agora. Mas se viesse há um tempo atrás, eu também estaria em um cenário completamente desafiador. Mas, na verdade, a gente sabe, né? Todos nós precisamos trabalhar com essas medidas preventivas. E aí ficou uma pergunta aqui acima, que foi do Jonathan, da Toalhas Vivas, que também é um exemplo muito grande de superação. Ele coloca, devido a esse distanciamento das pessoas, que é o contato físico, qual a sua visão sobre a hospitalidade com o próximo? A minha visão é que vamos buscar essas novas alternativas. Então, como nós estamos fazendo agora essa live, você aí, né, vai fazer uma live no sábado, já convido o pessoal aqui, ó, gente, participar da live do Jonathan. E justamente, então, o que eu posso fazer agora? Inovação, criatividade. E o que eu falo? Não desprezar as ideias. Nossa, tive uma ideia, já tem essa caderneta aqui, anotar, vai anotando. Depois você olha com calma, essa eu consigo aplicar, essa não, né? E pedir ajuda. Então, se a turminha tá aí, manda direct, pede dicas, né? E eu quero que você nos dê uma dica agora. O que a gente pode fazer na prática aí, uma técnica de PNL, todos os dias que vai nos ajudar ainda mais. Beleza. Antes eu quero dar os parabéns aí para a Tarsi, né, que você falou aí dela, e dar uma boa noite aí para a doutora Rafaela, ela é neurocientista, doutora em neurociência, trainer lá na UPC, e está participando aqui da live com a gente também. Olha a Yolanda aí também mandando mensagem. Vamos participar, Yolanda de Maceió, coisa boa. Isso aí, a doutora está falando assim, está tendo uma tempestade de ideias. Nós também aqui, doutora. Legal, maravilha. Ótimo. Olha, eu até pensei um pouco nisso, né? Eu tenho feito uma pergunta muito para mim ultimamente. Na verdade, não é nem um exercício, depois a gente até faz um exercício de PNL. Mas eu até vou fazer essa pergunta para você, Flávia, que aí serve para todo mundo. Se você fosse cara de pau, o que você faria hoje? Se você fosse uma pessoa muito cara de pau mesmo, o que você faria diferente do que você está fazendo agora? Eu não sei se faz sentido para você essa pergunta, né? Mas é porque a gente fica com muita vergonha, a gente fica com muita restrição, né, de ideias. E aí é importante a gente pensar um pouco, sair um pouco desse padrão. Então a pergunta para você, se você fosse cara de pau, Flávia, o que você faria? Olha a caneta. Vou só pensar, eu tenho que falar. Olha, se você que sabe, se você quiser ao menos falar aí alguma coisa aí, só para a gente gerar esse toró de ideias aí que a doutora Rafaela está falando, é interessante. Eu Oi, falo Flávia, não, deu hein, Ana? uma picotada aí na sua internet? Ah, tá. Vai lá. Voltou? Gente, Voltou. eu implantaria um pouco mais de movimento
com a dança mesmo, que é uma vertente da dança-terapia no meu trabalho hoje com a hospitalidade, em alguns treinamentos. Então, assim, buscaria essa linha. Se eu fosse, né, como que você disse, muito cara de pau, Isso. exploraria mais o meu dom com a dança, porque eu tenho um dom com a dança, né? Dancei muitos anos no Veiga Vale, no corpo de baile do Veiga. Então, assim, eu exploraria mais esse lado para uma vertente profissional com muita cautela, é claro, né? Que a gente sabe como é o mercado também. Tá, mas aí tá aí uma coisa que você falou, olha só, você já começou colocando as ideias e daqui a pouco você já está se brecando, pô, o que é isso? Né? Então, Crença limitante, olha isso, tá vendo como a gente identifica? mas legal você já identificar isso, eu penso que é um pensamento legal, né? Poxa, se eu fosse cara de pau, o que eu faria? Se eu fosse cara de pau, eu ia ligar para as pessoas e ia falar o quê? Se eu fosse cara de pau, como é que eu trabalharia as minhas redes sociais? Porque, às vezes, a gente tem uma crença, né? E é importante a gente reconhecer algumas crenças que a gente tem. A gente tem crença de merecimento, né? A gente tem crença de possibilidade. Às vezes a gente pensa assim, eu não posso fazer isso, eu não mereço isso, eu não sou capaz de fazer algumas coisas. Então a gente também tem crença de capacidade, a gente tem crença a nível de comportamento. Então é importante nesse momento a gente entender um pouco como a gente lida com as nossas crenças, né? E bem rápida, falando um pouco da parte da programação neurolinguística, de fato, fazer com que você nesse momento se conecte a essas crenças que você tem. E se você escutasse essa crença, se essa crença tivesse uma voz, o que essa crença estaria dizendo para você nesse momento? Ela diria para você, não vai, não faz, fica parado, fica deitado. O que essa crença, então, está comunicando com você? No momento que você, então, identificar o que essa crença está dizendo, agora eu preciso identificar o que eu preciso, o que eu quero. Opa, peraí, essa crença aqui me faz eu sentir medo. E eu preciso de coragem. Então, como que eu posso, a partir de agora, trabalhar mais a minha coragem? Se eu fosse uma pessoa muito corajosa, se eu fosse uma pessoa que libera a coragem, se eu fosse a fonte de inspiração da coragem, como que eu liberaria essa coragem em mim e como que eu ajudaria outras pessoas a ter coragem. Então é muito importante a gente pensar um pouco nisso. Se eu tivesse que dar um exercício para você fazer todos os dias, é você parar um pouco e pensar quais são as crenças que você tem e que você alimenta, porque a gente alimenta a nossa crença quando fica com medo, quando a gente fica com ansiedade. Então a gente tomar consciência, opa, nesse momento eu não quero mais de fato alimentar essa crença e agora eu vou alimentar o recurso que eu preciso. Eu vou alimentar a coragem, eu vou trabalhar mais coragem em mim. Então esse é um ponto que eu acho que é muito interessante a gente fazer, tá? E você pode fazer isso de uma maneira bem simples. Basta você então respirar, fechar os olhos e se conectar ao recurso que é importante para você nesse dia. Então eu diria para você fazer esse exercício. De fato, você começar o seu dia despertando o seu mindset. A gente tem uma mentalidade muito poderosa. Lá na cruz, quando Jesus Cristo estava morrendo, tem uma frase que é uma frase para mim muito forte, que ele diz assim, porque ele estava ali do lado dos ladrões, e aí ele diz assim, eles não sabem, Pai, eles não sabem o que estão falando. E eu pego essa mesma frase emprestada de Jesus Cristo para dizer o quê? Eles não sabem o potencial que tem. Isso também serve para mim, porque a gente tem muito potencial, a nossa mente tem muito potencial e a gente não reconhece isso. Na hora que a gente começar a reconhecer, caramba, a gente vai de fato surfar em ondas poderosíssimas de recursos, de resultados e de conexões poderosas com as pessoas. Maravilha, amei e até anotei aqui, ó, algumas coisas que você falou, que a melhoria é contínua, a evolução é sempre, e nossa, a gente identifica muito isso na prática de várias pessoas, até da gente, tanto é que quando eu comecei a falar, você mesmo me pontuou, me sinalizou,
Flávia, você já falou e já colocou, e eu mesma identifiquei que era uma crença limitadora, porque eu já tive essa vivência, né? Mas é importante justamente isso. Saturnino, tem umas perguntas aí para você aí acima. A pergunta da Nayara Quirino, não sei se é pertinente a pergunta, mas como eliminar a crença limitante e desbloquear as qualidades da gente? E aí tem uma pergunta acima, na verdade é uma colocação da Ana acima, e uma outra da IBL Consultoria, que é a Beli. Mas a pergunta da Nayara, acredito que é bem dentro disso que você colocou mesmo para nós, né? Isso. Eu até diria um pouco mais, né? Ainda pegando um pouco emprestado isso que você acabou de falar, né? Exatamente para dizer o quê? Você identificou a crença e já parou nesse momento. E a gente tem que aprender a fazer uma coisa com a gente. A gente tem que ser, muitas vezes, o nosso... na Igreja Católica, eu estudei para ser padre, quase virei padre, né? E na Igreja Católica tem um padre que é responsável por... existe o processo de canonização dos santos, né? Então, quem é católico sabe disso. E existe um padre que a única função dele é não deixar aquele santo ser canonizado. A gente chama de advogado do diabo. O que o advogado do diabo faz? Ele tenta pegar todos os podres do santo para ele não ser canonizado. Por que a Igreja Católica faz isso? Porque depois que é canonizado, se alguém traz alguma situação tenebrosa desse santo, para não ficar mal toda essa história, né? Então, eu estou trazendo, estou contextualizando isso, porque às vezes a gente precisa ser o nosso advogado do diabo em alguns momentos. Para a gente fazer o quê? Às vezes a gente tem um pensamento, uma crença limitante, né, que faz com que a gente, às vezes, acredite nela. E a gente tem que ter potencial para desacreditar da nossa crença. Igual pegando o exemplo do que você disse. Mas a gente tem que cautela. Imagina só, nesse momento, quantas empresas, quantos consultores, quantos palestrantes, quantos gestores que fazem isso que você faz. Você acabou de ter uma ideia, você pode ser realmente uma pessoa que vai se destacar no seu mercado por causa do seu diferencial, porque você é uma pessoa que ama a dança e de repente você está pegando uma paixão, você está pegando um sentimento poderoso e colocando isso dentro do processo de gestão. Eu fiz um curso com o Robert Diltz. O Robert Diltz, ele levava para os treinamentos dele a Deborah Bacon, que era bailarina. O que ela fazia sempre no final do nosso treinamento? Ela, por ser bailarina, ela fazia o seguinte: olha só, a gente aprendeu, agora nós vamos consolidar todo esse aprendizado através de movimentos do corpo. E a galera, você via lá um monte de gente dançando, a galera entrava no flow realmente. Agora imagina só, você pegando a sua galera, dando uma motivada e de repente falar assim: pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entronizar todo esse processo. Hoje nós falamos sobre relacionamento e nós vamos movimentar o nosso corpo, nós vamos movimentar de fato, para a gente reforçar esse aprendizado dentro de nós. Por que não? Esse pode ser o seu diferencial e de repente às vezes a gente de fato bloqueia o nosso potencial criativo. Então a gente tem que ser um pouco mais de advogado do diabo das nossas crenças. Às vezes é um pensamento: não vai conseguir, mas quem disse que eu não vou conseguir? Como é que você sabe que eu não vou conseguir? Olha, que certeza é essa que você tem? Então a gente tem que ser meio doido com a gente mesmo, sabe? De jogar umas verdades na nossa cara, porque é aquela coisa: qual é a pessoa que mais conhece você? É você mesma. Se você escuta um pensamento limitante e você deixa ele ganhar força, daqui a pouco ele já viu o partido político? Os partidos políticos, eles são assim: vem um, aí um coliga com o outro e vai fazendo força até eles ficarem um partido gigante. Já viu? Mais ou menos é assim também as nossas crenças. Às vezes é uma crença, aí uma vai e se apoia nessa, se apoia na outra, e fica aquele turbilhão de pensamento limitante. Então a gente, de fato, tem que aprender a ser advogado das nossas crenças limitantes. E realmente realmente contestar todos esses pensamentos que nós temos.
Maravilha, show de bola. E ó, Tarsi, da próxima vez que eu for em Maceió, vocês vão ver os movimentos já, viu, gente? Oh, eu Vai quero ser ver valendo também. aqui em tempo real. Tô dormindo, mas fala pra nós. Nós já estamos aqui, ó, gente, é nessa hora que todo mundo vai falar, né? Já estamos quase finalizando a nossa live. E eu quero muito, Saturnino, que você fale essa dica pra nós, que é a dica de PNL ali prática, que a gente pode colocar todos os dias, que depois eu vou fechar com uma readaptação de uma ferramenta para todo mundo colocar em prática e ter mais resultado. Top. Olha, eu gosto muito da metáfora do gênio da lâmpada. Se você hoje tivesse o gênio da lâmpada e você esfregasse e o gênio aparecesse, quais para esse gênio? É importante a gente entender que todos nós temos esse gênio e a gente tem essa lâmpada. Chama mente subconsciente. E a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. Exatamente porque a gente às vezes trabalha os nossos desejos, aquilo que a gente quer de maneira muito equivocada. Às vezes a gente acorda e não está nem com pressa, mas por força do hábito, a gente acorda e já vai logo indo para o vaso, ou para o banho, ou escovando o dente, já bota a roupa e já sai, ou vai comer pão e vai fazer umas outras coisas, ou vai tomar café, enfim. Ou vai praticar um exercício. Mas a gente esquece de parar um pouquinho e de trabalhar um pouco a nossa visualização. A nossa mente, a gente é aquela coisa, tem uma pesquisa que foi feita lá no livro do Jack Canfield, que ele fez uma pesquisa com um time de basquete. Ele pegou um time e dividiu em 3 grupos. O primeiro grupo ele falou assim, durante 30 dias vocês não vão fazer nada de basquete. O segundo grupo eles falaram o seguinte, durante 30 dias vocês vão treinar basquete de 4 a 6 horas por dia. E o terceiro grupo eles disseram o seguinte, durante 30 dias vocês somente vão visualizar os acertos dentro da cesta. 30 dias depois, os 3 grupos voltaram, o primeiro grupo não teve nenhuma melhoria. O segundo grupo, que treinava de 4 a 6 horas todos os dias durante 30 dias, eles tiveram 24% de melhoria. O terceiro grupo, que visualizava o arremesso de cesta por 10 minutos todos os dias, tiveram 23% de resultado. Ou seja, quase o mesmo resultado de quem treinava de 4 a 6 horas. Isso é para a gente mostrar o nosso poder da visualização. Então, eu preciso entender que a pessoa que conhece mais eu sou eu mesmo. Então, eu preciso entender como que na minha mente eu digo quem eu sou. Se eu digo que eu sou fraco, que eu não consigo, que tudo é complicado, eu estou construindo essa verdade na minha mente e a minha mente está dizendo o quê? Seu desejo é uma ordem. Agora, quando eu começo a trabalhar a visualização, não precisa nem dizer nada. Não precisa de você falar. Basta você, de fato, construir a imagem do seu eu idealizado. Eu preciso ter essa imagem minha, clara, nítida e forte. Exatamente porque quando eu tenho essa imagem clara, nítida e forte, isso gera em mim emoção. Emoção gera pensamento, pensamento é crença. Então é muito importante a gente entender isso. Então quando eu fecho os olhos, eu gero emoção, emoção gera pensamento, pensamento é crença. Se eu faço isso todos os dias, eu começo a cristalizar uma outra crença. Eu sou foda, eu consigo, eu posso, eu mereço. Então, o exercício que eu daria para você todos os dias é de você fechar os seus olhos e imaginar isso, porque você vai construir a imagem do seu eu idealizado. E olha só, a gente é foda demais, só que a gente não sabe disso. E a gente tem que começar a acreditar mais a gente. Maravilha, show de bola. E aí faz a associação do quadro dos sonhos, igual você falou, e realmente é seguir em frente com constância, né, gente? Eu quero fechar deixando essa mensagem, constância no processo. Então, assim, pode ser que você traça lá o planejamento, mas no outro dia, nossa, escorreguei aqui, é igual dieta. No outro dia, olha o foco, né? Alvo e volante. Voltei aqui, então, para o meu objetivo principal bem definido e quais são os caminhos que eu estou conduzindo para chegar nesse meu objetivo. Com constância, usando essas competências da visualização,
trabalhando as crenças fortalecedoras. A gente tem a analogia do lobo branco e do lobo negro, é realmente um grande avanço. Saturnino, você acha que dá tempo da gente falar que é a última ferramenta? Como que você está aí, nosso pessoal que está aqui também? Ou já vamos fechando, depois a gente marca outra live? Vamos deixar o pessoal na expectativa? Vamos sim, vamos sim. E essa ferramenta, eu e o Saturnino readaptamos agora, que é uma ferramenta que a gente usa para o nosso lado pessoal, mas que a gente adaptou voltado para o mercado, para o seu trabalho em si. Mas numa próxima a gente fala, né? Você quer falar? Expectativa que você quer falar aí sobre ela? A gente tem 9 minutos antes da gente terminar a live. Porque em 1 hora o Instagram bloqueia. Em 1 hora o Instagram bloqueia. Uhum. Vamos falar então, é bem breve. A maioria de vocês conhece aquela roda da vida. Quem não conhece a roda da vida, pesquise. Lá na roda da vida vai ter todas as áreas da nossa vida. Então, relacionamento amoroso. E aí, normalmente os treinos nos pedem, né? Analise de 0 a 10 cada área. O que a gente fez? Nós readaptamos aquela ferramenta para a nossa vida profissional. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. O caso da Ana Maria, que é massoterapeuta. No caso da Ana, ela é uma empresária individual, Saturnino. Então, assim, ela que faz tudo. Ela faz o financeiro, ela faz o marketing, ela trabalha nas publicações, ela prospecta os clientes dela, muito parecido aqui comigo também, com outras pessoas que estão nos assistindo. O Jonta, que é um empreendedor também, dentre outros. Então, como que essa roda vai fazer que funciona? A gente vai readaptar a roda colocando todas as áreas que hoje eu tenho que cuidar dentro do meu negócio. Então, por exemplo, o meu marketing. Se você fosse dar uma nota para o seu marketing hoje, qual nota você daria? De 0 a 10. E é importante até desassociar, fazer uma análise muito assertiva desse contexto, porque é para a gente não entrar na autossabotagem também. Então, nossa, meu marketing hoje está 6. Em resumo, você vai mapear qual que é a média final de todas as áreas da sua empresa. A gente fala muito, o Wendel Carvalho, ele trabalha muito esse conceito, que é um grande palestrante hoje na nossa atualidade. Mapear e desenvolver. Depois que você sabe quais são os gargalos, a gente chama de gargalos, que são os pontos de desenvolvimento, torna-se o caminho mais fluido na realização da atividade. Então, nossa, eu fiz essa semana essa ferramenta com a cliente e a média dela, de todas as áreas, eram 2 diretoras, deu lá 5,8. E aí, o que ela fez depois disso é o ponto justamente da execução. Então, é trabalhar um plano de ação, colocar ali um plano de ação certo. Aí, o Saturnino trouxe até a ideia do gênero da lâmpada e falou aqui dos 3 pedidos, né? Quais são as 3 objetivos que a gente pode colocar para cada área da nossa empresa? Aí a Ana fala, nossa, não, por exemplo, 3 é muito. Certo, um objetivo que eu consiga fazer nessa semana. Aí a gente tem ferramenta para isso, que é uma ferramenta que se chama Smart, vou até escrever aqui, que é, toda vez, gente, que a gente for traçar um objetivo, é importante verificar se esse objetivo está nessa ferramenta Smart. Eu consigo mesmo atingir? E aí sim, é trabalhar na constância para executar. Quem quiser essa ferramenta depois, eu vou colocar aqui o meu número, pode me mandar mensagem também, que eu passo a ferramenta, que é bem bacana. E depois, ou aliás, me dá um oi no direct aqui no Instagram, que eu encaminho a ferramenta também, que vai ser algo que pode aí te ajudar muito nesse processo. Mas o importante é fazer, vamos para a ação, não é isso, Saturnino? Com certeza. Tem poder quem age, tem poder quem realmente executa. Então a gente de fato tem que acreditar no nosso potencial, despertar esse gênio. E gente, eu entendo muito bem esse momento e a gente tem que entender que esse momento é um momento também de aprendizado. Não vamos falar de oportunidade, mas vamos falar assim, momento de aprendizado. Eu tenho que aprender nesse momento, eu tenho que desenvolver, tá? Hoje eu fiz uma live mais cedo e eu vou usar as mesmas palavras lá que eu usei, extremamente importante.
voltando lá na Bíblia, exatamente porque tem a parábola dos talentos, né? E lá na parábola dos talentos a gente vê que tem aquele servo que recebeu mais talentos e aquele que recebeu poucos talentos, né? E o que eu quero dizer para cada um de vocês que está aqui nessa live? Que a verdade é que eu e você somos aqueles servos que a gente recebeu aquela caralhada de talentos, a gente recebeu aquele caminhão de talentos. E infelizmente tem muita gente nesse momento enterrando talento. Tem muita gente nesse momento com medo de exercitar os seus talentos. E eu digo para você, cara, bota para fora esses talentos, multiplique esses talentos. Você tem criatividade, você tem ideia, você é uma pessoa que sabe comunicar, ou seja, trabalhe os seus talentos, porque daqui a pouco a realidade ela vai bater na sua porta e ela vai, e não é Deus, não é o Senhor, é a realidade. Ela vai falar assim: servo péssimo, você não trabalhou os seus talentos da maneira certa. Então nós temos que, de fato, colocar os nossos talentos para fora. A gente não pode deixar esse momento ser maior do que o nosso potencial. Eu sou maior do que os meus desafios. Os meus sonhos são maiores do que os meus desafios, independente de quais os meus desafios sejam. De fato, eu sou uma pessoa testada, eu sou cara de pau, eu não estou nem aí. E se eu tiver que quebrar, eu quebro, mas eu levanto de novo e mais forte. Então a gente realmente tem que entender que quando a gente deixa o medo tomar conta, ele bota a gente numa zona, de fato, de falta de criatividade. Eu não posso ficar nela nem por um segundo. Maravilha, gostei demais. Muito obrigada, Saturnino, pela oportunidade. Eu quero te agradecer muito, foi algo muito agradável. E como eu te disse, né, anotei muita coisa aqui. Vamos praticar. Valeu, olha, gratidão, um beijão no seu coração também, Flávia. E desejo muito sucesso aí na sua jornada, nessa jornada de empreendimento, nessa jornada de ser líder de empreendedores, gestora, e agora com uma nova ideia, gestora e... Em movimento, em movimento. Em movimento, é isso aí. Um abraço para todo mundo que esteve aqui conosco, gente. Muito, muito grata mesmo. Valeu, Fiquem pessoal. todos com Deus e bom descanso. Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.